Olá, pessoal, tudo em paz? Hoje nós vamos tentar fazer uma síntese do que seja o conhecimento espírita e algumas características, né? Nós não pretendemos esgotar o assunto porque ele é muito novo para mim. É novo assim, do ponto de vista sistêmico, ou seja, a gente retirar da filosofia humana, né, da filosofia cristã, também da revelação cristã, o que é o conhecimento, o que é a filosofia, o que é a ciência, né? Quais são os métodos ao longo da história, quais são os métodos espíritas adotados por Allan Kardec e também por outros pesquisadores espíritas, né? O conhecimento é o que é o conhecimento científico e filosófico depois de Allan Kardec na Terra. Enfim, as características principais do conhecimento espírita, né, como ciência. Mas, assim, no enfoque desses principais estudiosos ao longo da história, das perspectivas do futuro, né, do conhecimento espírita, da evolução dos conteúdos espíritas também. Né? Assim, o que o Espiritismo diz? Isso evolui, não evolui? Tem alguma parte espírita que evolui, tem alguma outra que fica mais estática, mais estável. Como é mesmo esse tema? Allan Kardec tratou desse tema em várias partes da codificação kardeciana, com destaque para o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele, na introdução do livro, ele fala controle universal do ensino dos espíritas, do ensino dos espíritos, e na Gênese de Allan Kardec, caracteres da revelação espírita. Então, nesses dois principais, né, que a gente lembra logo. Claro que ao longo da codificação, talvez até na revista espírita, não lembro na revista espírita, mas na codificação, a gente vê trechos que se referem à questão epistemológica, ou seja, a questão do conhecimento espírita. Epistemológica espírita, né? Porque epistemologia tem a ver com todas as ciências. Então, pessoal, vamos fazer a prece inicial para a gente começar a nossa tentativa de estudo sobre esse tema. É um tema, como vocês veem, bastante amplo, novo. Assim, não é um tema que a gente fica batendo nas palestras espíritas, né? Não é que a gente escolha palestras espíritas para tratar especificamente desse tema. É um pouco raro a gente ver isso, tá certo? Mas vamos tentar fazer a nossa parte, né, com a inspiração de Deus e dos bons espíritos. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, nós nos rogamos a vossa misericórdia para o nosso trabalho de hoje. Pedimos que os amigos espirituais nos ajudem a compreender esse tema, que é importante para a nossa fé raciocinada, para a nossa evolução espiritual, no sentido de firmar uma fé madura, moderna, própria dos tempos evoluídos tecnologicamente, intelectualmente que nós vivemos hoje. E também que essa fé raciocinada ela sirva de base para novos desenvolvimentos, principalmente desenvolvimentos espirituais, morais, cristãos que nós precisamos. Assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, a gente poderia intitular o nosso tema de hoje como epistemologia espírita, tá certo? Epistemologia do espiritismo, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque a epistemologia é a ciência, o estudo do conhecimento, o estudo das ciências, né? Então, isso é que é epistemologia. Com palavras simples, né? Pode ter até um conceito formal, mas eu não me recordo agora. Então, epistemologia do espiritismo, ou seja, como é o conhecimento espírita, como é o método espírita, quais são os temas que ele aborda, quais são os fatos que ele estuda, né? Já que é uma ciência, né? Ou uma filosofia, como é que é a filosofia espírita? Então, assim, é algo
que esse bate-papo nosso aqui é um convite para o estudo e um convite para que outras pessoas venham desenvolver de forma estruturada e também didática, né, para todos nós melhorarmos o nosso conhecimento sobre a epistemologia espírita. Mas nós vamos intitular esse vídeo de Conhecimento Espírita, tá certo? Então, esse vai ser o nome do vídeo. Vamos lá, então. Bem, pessoal, a ciência, filosofia, ciência, que são conhecimentos metódicos, eles surgiram na humanidade há muito tempo, né? A gente pode dizer que desde os tempos do início da civilização, que a gente tem um surgimento de um conhecimento mais sistêmico, né, mais metódico, a partir do conhecimento prático, né, que é o conhecimento empírico. Então, você vê, as pessoas, à medida que elas foram trabalhando, foram repetindo as suas tarefas, elas foram vendo que tem algumas formas de trabalhar melhores do que as outras, mais eficientes do que as outras, mais produtivas do que as outras, né? Mais viáveis, mais fáceis do ser humano, na sua fraqueza, realizar. E também ele foi percebendo que a natureza ela tem ciclos repetitivos, ela tem regularidade, né? A natureza ela tem regularidades, né? As estações do ano, o dia e a noite, né? As chuvas têm uma certa regularidade, pelo menos o sol, o calor, a chuva, o frio, né? É, a presença de certos animais que eles vêm em certos tempos do ano naquela região onde os homens primitivos viviam. Então tudo isso foi sendo observado e o homem, dado o conhecimento dessas regularidades, ele foi também adaptando as suas atividades de forma mais eficiente, né? Então, o homem foi construindo um conhecimento prático, um conhecimento empírico, a gente pode dizer, no sentido não científico, né? Porque esse nome empírico, ele mais adiante, a gente vai ver aqui, ele tem um conhecimento mais formal, vamos dizer assim, mais científico. Então, a gente vê, por exemplo, desde a antiguidade, conhecimentos que vieram, por exemplo, da Índia, na época de Krishna, que já veio um conhecimento um pouco mais elevado do que um conhecimento puramente prático, né? Um conhecimento empírico, vamos dizer assim, voltado para as coisas práticas. Ele veio um conhecimento mais intuitivo, um conhecimento espiritual, né? Uma revelação, e que dizia a respeito à nossa sobrevivência, à reencarnação, eles ensinavam também a reencarnação, né? E as leis morais, a lei do conhecimento, a compaixão, o perdão, tudo isso eles enfocaram lá na Índia, o Krishna, né? E os seus seguidores, né? A gente pode até refletir assim, porque muita gente diz que Krishna é uma figura lendária, não tem certeza da existência dele. Mas o fato é que existiu, com certeza, ou uma personalidade, ou um grupo de espíritos, de encarnados, de seres humanos, de missionários, né, tanto encarnados quanto desencarnados, que fundaram essas correntes filosóficas naquela época na Índia. Tanto é que até hoje muitos homens de bem, muitos sábios acompanham as filosofias indianas e aproveitam para o seu progresso, né? O exemplo mesmo é Gandhi, um dos exemplos. Tem outros também que a gente poderia citar. Mestres que aproveitaram daquela sabedoria daqueles tempos para hoje. Então, naquele tempo, existia muito o uso da intuição, né? A evolução espiritual, a reflexão, a revelação e a intuição. E existe uma metodologia de conhecimento assim na Índia até os dias de hoje. A gente poderia citar, por exemplo, aquele pesquisador matemático Ramanuja, que era pesquisador matemático e trouxe descobertas matemáticas relevantes, importantes, muito importantes para o Ocidente, com base na intuição. A gente pode ver, por exemplo, o filme O Homem que Viu o Infinito, que é a história de Ramanuja. Então, na Índia, desde aqueles tempos que surgiram
conhecimentos filosóficos, espirituais e na metodologia intuitiva, que vive ainda hoje, que a gente viu, por exemplo, o caso do Ramanuja, né? Que é um exemplo. Então, é um conhecimento científico válido. Se a gente for pesquisar em outros povos que nós consideramos primitivos, a gente vai encontrar conhecimentos matemáticos, conhecimento de engenharia, baseados em ensinos em ambientes de transe, por exemplo. Né? Existem pesquisas da etnomatemática, por exemplo, né? que nos revelam, do professor Biratan D'Ambrosio, que nos revelam esse método de ensino do conhecimento matemático e das engenharias, né? Da engenharia civil, principalmente, através da palavra, a transmissão de geração em geração e em ambiente de transe. Então, tudo isso envolve transe, envolve intuição, e tudo isso tem se mostrado em vários locais válido, né? Tanto do conhecimento espiritual, moral e matemático da engenharia. Né? Então, isso é fato. A gente não pode cobrir a nossa visão fazendo com ter um preconceito eurocêntrico, ou seja, a ciência é só racional, é só experimental. A gente vê que existem outros métodos também, né, que são válidos, foram válidos, e por que não serem válidos ainda? Mas aí foi surgindo a evolução, né? E aí surgiu quem? Surgiu vários pesquisadores na Grécia, que aí a gente entra no eixo eurocêntrico, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, a gente vê o surgimento dos pensadores, né? Principalmente de Pitágoras, que também utilizava o método matemático, mais intuitivo, né? Depois Platão, que ele vinha com um método assim racional, né? E que ele vinha com a teoria de que nós vivemos em um mundo material, um mundo imperfeito, onde a gente tem a percepção das coisas de uma forma imperfeita. A visão perfeita do mundo a gente teve antes de nascer, no mundo ideal. E depois da morte, quando a gente for para o mundo ideal, aí a gente vai também ter a visão das coisas de forma perfeita, né? Essa concepção de Platão é interessante, né? Por quê? Porque ela se assemelha muito à visão matemática. Vocês vejam que a pesquisa matemática ela vive em um ambiente abstrato, numa dimensão abstrata, né? As formas, a geometria, os números, a álgebra, né? São coisas abstratas. A matemática não é concreta, ela é abstrata, ela vem do pensamento. Começa na intuição, a gente pode dizer por quê? Porque ela é fundamentada em axiomas. Então, o axioma ele não é provado racionalmente. Ele não precisa ser provado, muitas vezes nem se consegue provar racionalmente. Ele é intuído, ou seja, a gente viu um axioma, a gente admitiu intuitivamente, ou seja, está claro, está evidente, sem precisar de nenhuma prova. Por exemplo, a gente tem o conceito de ponto. O que é ponto? É um ente infinitamente pequeno, adimensional, ele não tem tamanho, é tão pequenininho que por mais que a gente imagine ele pequenininho, ele é menor ainda, então ele é infinitamente pequeno. E o que é a reta? É um conjunto de pontos colocados na mesma direção. Também a reta não tem largura, não tem largura, né? Porque é feita de pontos. A gente, quando desenha a reta, aquilo é uma representação da reta. A reta é um ente abstrato. E o ponto também é um ente abstrato. A gente bota um ponto, aquilo é uma representação de um ponto. O ponto é uma abstração. Então, lá na matemática, eles dizem, por um ponto pode-se passar infinitas retas, porque são adimensionais, ali não ocupa espaço. Zum, 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 por todos os lados, ali passam infinitas retas, e isso é admitido naturalmente. Né? Por quê? Porque é evidente e não se precisa provar isso, é claro. É um axioma e é intuitivo. Né? Por dois pontos distintos, pode-se traçar uma e uma só reta. Também é intuitivo, é um axioma. Né? Então, aí
a construção de outros conceitos, de outras leis matemáticas, elas são derivadas dos axiomas, fundamentalmente dos axiomas, e são descobertas novas regras, novas leis, né, matemáticas abstratas, que são chamados teoremas, que eles nascem inicialmente dos axiomas, e outros teoremas que nascem de outros teoremas. Então, vem um conjunto de teoremas que são as teorias matemáticas. Né? E esse conhecimento totalmente abstrato, você vê que a gente tem utilidade prática até hoje, né? No desenvolvimento da física, da mecânica, principalmente, inicialmente, né? Da química, descobertas da química. Hoje a gente utiliza a estatística, que vamos dizer assim, uma derivação da matemática, né? Em praticamente todos os ramos do conhecimento. Então, Platão ele tinha essa visão de que o abstrato é o ideal, né? E existe um mundo abstrato, esse mundo concreto é imperfeito, né? A visão que a gente tem é uma visão imperfeita. A gente só vai ter um conhecimento real mesmo depois da morte, se a gente tiver um espírito purificado, né? E por aí vai. Então, depois veio Aristóteles. Aí Aristóteles ele já se baseou numa ideia mais concreta, né? Na ideia de que o conhecimento ele vem da percepção das coisas reais. Das coisas, não é que o ideal seja irreal, é até um equívoco a gente chamar o mundo ideal de Platão de irreal, não é. É um mundo ideal, é um mundo onde existe a perfeição. Mas, para Aristóteles, a ciência nasce das observações, né, do fato. É um precursor do empirismo, como Platão é um precursor do racionalismo. Né? Então, aí a partir dali se desenvolve. E existem ciências, diversas ciências. Vamos ver aqui Aristóteles, como é que é a concepção dele a respeito das ciências. Sócrates, estou vendo aqui Platão, aqui sendo ajudado, né, pelas anotações. Aristóteles, né, classificava tipos de conhecimento em nível prático, nível produtivo, é aquele que permite a fabricação de objetos úteis. É a tecnologia, né? Na verdade, ou talvez até a técnica. A gente pode dizer que é a técnica. Né? Conhecimento prático é o conhecimento que nos permite dispor nossa conduta de modo racional. Então, a gente diz, o conhecimento produtivo é um conhecimento que tem utilidade, né? Que ele é aplicado na coisa prática, que a gente o nosso paralelo é técnica e tecnologia, tá? Corrigindo o que eu disse. O conhecimento prático, no caso aqui é o conhecimento que nos permite melhorar nosso comportamento, que é a ética, né? A ética. E é muito importante, né, esse conhecimento. Platão já falava nisso também, Sócrates também, né? E tem a ciência teorética, que é uma ciência que ela não tem aplicabilidade prática, né? Ela tem uma finalidade de nos engrandecer, de melhorar o nosso ser, né? De nos aperfeiçoar. Por exemplo, vamos supor a astronomia. Aí, por exemplo, não tem conhecimento, não tem utilidade prática você conhecer a astronomia, né? Mas serve para você melhorar a sua concepção do todo e muitas vezes essa concepção do todo ela implica numa concepção particular das coisas e talvez tenha até efeitos práticos de forma indireta. Por exemplo, Deus, vamos orar, vamos contemplar, né? Deus existe? Tem razão. As coisas são feitas de forma inteligente, são feitas de forma inteligente, a natureza inteligente é uma inteligência muito maior do que a nossa, né? Está por trás disso Deus, né? Então, mas isso serve para melhorar o nosso ser, né? Nosso bem-estar interno, nossa tranquilidade, nosso bem-estar psicológico, emocional, as ciências teoréticas, né? Segundo Aristóteles. Eu continuei fazendo os estudos aqui dos filósofos, mas os irmãos, eu creio que tenha sido inspiração espiritual. Os irmãos disseram: coloque Jesus. Só que Jesus é muito mais do que um filósofo, né? É o governador do planeta terrestre, o espírito puro por excelência, é o nosso modelo. É um estudo especial
né? Aí, e Jesus falou em epistemologia, aí eu acho que talvez as entidades espirituais quiseram ressaltar que no Evangelho existem ensinos epistemológicos, né? Então, eu fico até arrepiado, né? Eu acho que é uma chamada de atenção muito importante. Ó, você vai estudar epistemologia, estude a palavra de Jesus, né? Vamos tentar. Eu me lembrei de algumas coisas assim de memória. Eu não estudei o Evangelho completo para sair pensando as partes epistemológicas, né? Mas aqui, por exemplo, só de memória, tem uma coisa que eu considero talvez daquilo que eu lembro uma coisa top do ponto de vista do conceito epistemológico, que é a bem-aventurança. Diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, no meu entendimento, esse é um processo epistemológico que o Cristo veio nos ensinar, ou seja, a purificação da nossa alma. Nós vamos desenvolver sentidos, sensibilidade para ver as coisas de uma maneira mais justa. Então, e essa percepção ela vai ser aplicada não só à física, à química, à biologia, né? Mas também às coisas humanas, à realidade humana, né? Como Jesus disse a Pedro: Pedro, sobre ti construirei a minha igreja, e o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu, ou seja, compreenderá o ser humano em profundidade, por causa da elevação espiritual, da humildade de Pedro, da pureza muito maior do que a nossa. Então, ele tinha um conhecimento de uma ciência espiritual que é superior ao conhecimento das ciências humanas que nós temos, né, no enfoque cristão, né? Então, essa grandeza espiritual que nós precisamos atingir com a nossa evolução vai nos facultar o conhecimento dessa ciência do ser. Muito assemelhada àqueles dizeres do oráculo de Delfos, né? Que se dizia assim: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. O universo, ou seja, a ciência do universo. Então, a gente se conhecer a si mesmo, se melhorar, claro, porque o conhecimento, o autoconhecimento, ele vai nos viabilizar o aperfeiçoamento espiritual, a purificação espiritual, e aí nós vamos ter um conhecimento maior, tá? Que vem ao encontro do que Jesus disse, vem confirma o que Jesus disse, né? Porque o que está no alto é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Isso é o oráculo de Delfos, né? Que fala dessa forma. A gente no início não entende, mas existe uma lei universal, um pensamento de Deus que governa o universo. Essa é a grande ciência, é a gente entender o pensamento de Deus, a matemática de Deus, as leis de Deus que governam o universo. Então, verão a Deus, no dia que a gente vê a Deus, a gente conquistou a ciência do absoluto. Então, Jesus está ensinando um método de conhecimento, um método de a gente atingir a ciência, né? Outra coisa que ele diz também, Jesus é assim: muito obrigado, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes essas coisas aos simples e aos pequenos, e as ocultastes aos sábios e aos prudentes, né? Então, por exemplo, a gente vai ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entender direitinho essa 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 lição, né? Por quê? Porque a simplicidade ela retira algo que impede de nós entendermos as coisas, as pessoas e a nós mesmos, que é o orgulho, que é a vaidade, que é a crença de que nós somos melhores do que os outros, superiores, sábios, né? Então, o orgulho, muitas vezes, ele está vinculado a quem é sábio, quem é prudente, né? Por isso que Jesus disse, não que ele condenasse o estudo terrestre, o grau de doutor, não é isso, é porque muitas vezes está vinculado, geralmente está vinculado ao orgulho. Então, o nosso problema não é a sabedoria, mas é o orgulho, né? Então, quando a gente tira o orgulho da nossa alma, então a gente vai ver várias realidades simples, importantes, espirituais, fundamentais,
que ao orgulhoso, que se julga saber mais do que os pequenos, ele não alcança. Então Jesus também aí, ele nos deu uma lição de epistemologia. E quando ele espiritualmente se materializou em ambiente fechado para os discípulos, e depois Tiago não estava, ele disse que não acreditava, só se visse. Se pegasse na ferida das mãos dos cravos e do lado na ferida de Jesus. Aí ele acreditaria que era Jesus, né? Aí depois, Jesus, quando Tiago estava lá, reunido também em portas fechadas com os discípulos, os outros colegas dele, Jesus apareceu e chamou Tiago. Tiago, coloca aqui a mão no cravo, coloca aqui a mão do lado, onde penetrou a lança. Já confirma, sou eu mesmo, né? E aí disse para ele: bem-aventurados os que não viram e creram. Interessante isso, porque isso a gente vai ver séculos depois Allan Kardec comentar sobre o conhecimento espírita, né? A aprendizagem do espiritismo. Que a aprendizagem do espiritismo ela não deve ser iniciada com o estudo do fenômeno, chamar a pessoa e dizer, vamos para a reunião mediúnica. Não. Ele deve se iniciar com o estudo teórico, o estudo racional, né, das obras espíritas, notadamente das obras kardecianas, né, do livro dos Espíritos, que dá base filosófica. Então, é uma coisa racional, racional, intuitiva também, né? E aí você diz, poxa, é verdade, o Espiritismo é verdade, existe alma, a alma se manifesta. Lê o livro dos médiuns, o Evangelho sobre o Espiritismo. Realmente existe comunicação dos espíritos. Não, mas você nunca viu? Não, mas está aqui, está lógico. Os exemplos, os testemunhos, a história que registra, a história do próprio Espiritismo, todos esses registros nesses manuais, está claro que existe o fenômeno espírita. Né? Então, a pessoa nunca foi numa reunião mediúnica, mas crê. Então, esse é o verdadeiro espírito, diz Allan Kardec. Por quê? Porque compreendeu, ele conhece profundamente. Aí vai para a reunião mediúnica, ele vai tirar proveito. Por quê? Porque ele entende aquele mecanismo e tira um proveito para o seu próprio desenvolvimento moral. E também para ajudar, é uma forma de atuar em nome de Deus, em nome dos bons espíritos, para os necessitados espirituais. Então, por que ele vê essa profundidade do sentido da manifestação? Porque ele não viu, mas criou, mas ele raciocinou. Então, veja, eu diria que Allan Kardec foi o melhor interpretador dessa passagem de Cristo. Pelo menos do que eu li até hoje, de Espiritismo, o Allan Kardec no livro dos Médiuns, ele fala da forma melhor possível, eu acho. Eu achei. Também é uma opinião própria, né? A gente não sabe se tem outros autores maravilhosos, que tem muitos, no Espiritismo tem muito. E no Espiritismo tem outra também. Aqui agora quem traz é o livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. Na lei de amor, não se está falando, não amor no sentido vulgar do termo, lá na mensagem dos Espíritos, né? Mas esse sol interior, ou seja, é algo que ilumina de dentro para fora, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então você vê que aqui nesse trecho que a gente lê e passa por cima, também é epistemologia, ou seja, essa virtude por excelência, o amor, né, que é a caridade, se desenvolve o amor que cresce, que se desenvolve, que se purifica, que se expande, é não só a base, o foco de todas as aspirações, mas de todas as revelações, ou seja, a gente vai ter o conhecimento com base no amor, a gente vai ter conhecimentos sobre-humanos, né? Com o amor. Então, vocês vejam que a epistemologia do Cristo é uma epistemologia para o futuro, né? Então, eu diria que aqui já fechou o nosso trabalho no sentido de que nós queríamos fechar o ciclo. Né? A gente estudar a história da epistemologia, eu nem tinha visto, nem tinha pensado assim antes. Agora estou vendo, né? A gente vai fechar o estudo da epistemologia com o Cristo. Né? Porque ali a gente vai ver, daqui para frente, como é que vai ser.
É claro que virão processos, métodos que hoje nós não compreendemos, mas o Cristo ele já colocou as bases. Nós já compreendemos no Evangelho as bases dos processos da formação, da fundação de ciências, do desenvolvimento do conhecimento futuro. Né? Então, o Cristo já deu. É o que eu interpretei dessa forma, né? Que fala sobre os bons espíritos, aqui ele fala também sobre a questão da intuição, né? Ele deixa nas entrelinhas, o Allan Kardec, a necessidade da maturidade do senso moral para surgir a competência da compreensão das coisas espíritas, que seria intuição. Enfim, bom, já estamos com meia hora de vídeo, eu não sei se a gente vai poder gravar mais, mas vamos pelo menos tentar até 45 minutos, tá certo? Então depois a gente vai ter René Descartes. René Descartes é um dos grandes representantes da escola racionalista, né? Então a gente vê que ele criou um discurso sobre o método. E nesse discurso, aí o que a gente pode ver? Que o método cartesiano possui um processo constituído de 4 regras básicas. Primeiro, verificar se existem evidências reais e indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa estudada. Ou seja, você vai estudar uma coisa, existe aquilo mesmo do fenômeno, daquele fenômeno que você está estudando, existe ele mesmo, e as características, como são, né? Existem todas aquelas características à medida que a gente for desenvolvendo. Então, por isso que ele duvida, ele testa todas as possibilidades, até ele ter certeza. Então, por isso que ele bota inicialmente o método da dúvida para você tirar a dúvida, ou seja, para você atingir a certeza. Depois ele faz o método da análise, ou seja, dividir ao máximo as coisas estudadas, né? Em suas unidades mais simples. E estudar essas coisas mais simples. Né, os componentes do fato que você está estudando, do fenômeno que você está estudando, é a análise. E depois a síntese, sintetizar. Ou seja, agrupar novamente as unidades estudadas em um todo verdadeiro. Ou seja, você vai concluir assim, qual o significado de todas essas análises, todos esses estudos. Eu diria que é uma tentativa de se descobrir a lei que governa aquele fenômeno, essa síntese. Você analisou tudo, você, poxa, então que tem uma lei que permitiu esse fenômeno e que é compatível com essas análises e tal. Então, síntese, a síntese. E depois enumerar as conclusões e princípios utilizados a fim de manter a ordem do pensamento. Né? Então, aí fecha essa questão da classificação, da enumeração dos princípios utilizados, né, da metodologia, e manter a ordem do pensamento. Depois a gente tem Francis Bacon. No caso de Francis Bacon, ele é um filósofo empirista, né? Ou seja, para ele a ciência, o conhecimento surge da prática, né? Da experiência. É uma linha diferente da de René Descartes, que é racionalista, René Descartes, e Francis Bacon e David Hume são empiristas. Né? Então, Francis Bacon ele acha importante pesquisar o sentido prático da ciência, né? Na filosofia de Bacon e sua defesa do foco científico na utilidade, né? É interessante essa questão de a gente não permitir uma ciência que ela seja puramente racional, como fazer, por exemplo, Platão. Né? Por quê? Porque ela comete equívocos, inclusive Aristóteles, apesar dele também ele, ele, ele parte da observação dos fatos, mas também ele teve uma grande dose de interpretação. Né? Então, ele não era experimentador, propriamente dito, mas ele era observador, ou seja, e aí ele tentava explicar as coisas racionalmente com base na observação dos fatos. Só que essa metodologia de Platão e de Aristóteles, ela teve que ser complementada com o método experimental. Por quê? O exemplo não só de Francis Bacon e David Hume, mas de Galileu, que embora não fosse
filósofo propriamente dito, mas sim cientista, ele demonstrou que Aristóteles se equivocou na interpretação da lei que rege o fenômeno da gravitação, né? Então, o que aconteceu? Ele mostrou, porque Aristóteles achava que os corpos eles caíam de acordo com velocidades diferentes, né? Com velocidade diferente. Por exemplo, um pedaço de pedra cai mais rápido do que uma pluma. Por quê? Porque a pluma é mais leve. É a interpretação de Aristóteles, mas essa é uma interpretação equivocada, né? Ele foi racional, vamos dizer assim, mas a racionalidade aí não foi apropriada. Ela não era apropriada para esse caso, porque a racionalidade ela não atingia a lei realmente que rege esse fenômeno. Então Galileu mostrou pela experimentação que Aristóteles se equivocou. Qual foi a experimentação que ele fez? Olha, o corpo mais pesado cai mais rápido, porque o chumbo, a pedra cai mais rápido do que a pluma. Aí o que Galileu fez? Bom, então vamos fazer o seguinte: vamos colocar dois corpos com pesos diferentes, né? Uma pedra grande e uma pedra pequena, né? Ou uma pedra grande e um pedaço de chumbo pequeno, ou um pedaço de chumbo grande e uma pedra pequena. Poderia ser à vontade, qualquer alternativa dessa, ou outras, né? Outras possibilidades também. Então ele pegou uma pedra pequena, uma pedra grande, foi lá em cima da Torre de Pisa e disse: olha, essa pedra aqui é mais leve do que essa. Soltou as duas lá da Torre de Pisa, do alto. Aí o pessoal construtor chegaram ao mesmo tempo ao solo. Ou seja, contradisse a conclusão de Aristóteles, né? Então, você vê que ali surgiu a necessidade da experimentação, né? Então, havia debates, né, entre os racionalistas, existia René Descartes e outros, né? Existia Francis Bacon no polo contrário, né, no polo empirista, que, que, que discordava de René Descartes. Então existia assim, uma discordância entre essas duas correntes, né? Aí a gente vai ver no próximo vídeo um encontro dessas duas correntes, tá certo? Então vamos lá, dar uma interrompidazinha aqui, vamos ficar em Galileu, né, esse conflito de racionalistas e empiristas, e a experiência de Galileu que mostrou a necessidade da experimentação para a gente construir a ciência. Ok, vamos lá.